Olá! Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a tua casa. Amém? Faça com entendimento. Vamos conversar. Hoje, o que a gente vai conversar aqui vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua vida. Quando o Espírito Santo me convenceu disso, isso mudou a minha vida. E com certeza vai mudar a sua vida. Deixa eu falar para vocês. O Senhor Jesus estava numa conversa, né, sobre roupa, comida, essas coisas que nós seres humanos precisamos no nosso dia a dia para sobreviver, ok? E aí Jesus vai dizer que sobre a primeira coisa que a gente deve buscar, e ele vai dizer que não é isso. Claro que a gente tem essa necessidade como ser humano, mas vamos fazer o que o Senhor Jesus nos recomenda, que é a certeza de que vai acontecer, né? E ele vai dizer que a primeira coisa que a gente deve buscar é o reino de Deus. Ele vai dizer, mas buscai, Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas demais coisas que eles estavam conversando sobre, certo? E aí, mas nunca ficou assim muito entendido, né? Sobre esse reino de Deus que Jesus falava. E a gente vive até os dias de hoje, muita gente vive até os dias de hoje, entendendo o reino de Deus como instituição igreja, né? Instituição, lugar igreja. E aí a gente deixa de experimentar muitas coisas e deixa de abençoar muitas vidas, e muitas vidas deixam de ser abençoadas porque não, na verdade não compreende direito o que é esse reino de Deus. Mas o apóstolo Paulo, muito usado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que deu essas revelações, esses entendimentos para o apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Romanos 14, o que é esse reino de Deus? Aí ele vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria que vem do Espírito Santo. Amém? Aí a gente pode comprovar que isso, que Jesus estava falando que reino não evidentemente seja a instituição ou a religião que a gente participa, né? Porque não é sobre religião, é sobre reino de Deus. Então, as coisas com Deus são muito mais profundas e muito mais intensas e muito mais gloriosas do que apenas isso que a gente consegue ver, certo? O que aparentemente a gente consegue ver. E aí ele vai dizer, o apóstolo Paulo disse isso, né? Que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, alegria, justiça, paz e alegria que vem do Espírito Santo. Agora eu quero pensar com você. Essas três coisas que o apóstolo Paulo falou a respeito do que é reino de Deus, elas acontecem onde? É quando a gente está em grupo, num lugar, ou ela acontece dentro da gente? Elas acontecem dentro da gente. Então, existe um reino sim físico, que Jesus disse que ia preparar morada para nós, para a gente participar. Mas antes da gente participar desse reino físico, esse reino precisa estar inserido dentro da gente. Então, é buscar esse reino pessoalmente. Esse entendimento de que eu estar participando de uma religião, seja ela evangélica ou outra, que profere o nome de Deus, não quer dizer necessariamente que eu esteja inserida dentro do reino de Deus, que eu seja participante do reino de Deus. Eu sou participante do reino de Deus quando esse reino ele é estabelecido dentro de mim. E é o que? O reino de Deus? Justiça. Você é justo quando ninguém te vê? Você é justo nas coisas, independente seja elas quais forem? Não só no que o homem pode ver, mas nas coisas mais básicas, mais simples no dia a dia. A paz é estabelecida dentro de ti e automaticamente vem a alegria.
Então o entendimento de que reino de Deus ele está ligado diretamente com lugar, algum lugar, ela não diz respeito que você está dentro, participante do reino de Deus. E esse foi o grande problema da gente ter entendido isso, esse reino de Deus como lugar. Porque a gente deu essa impressão e vive-se isso, que você pode fazer qualquer coisa na sua vida, qualquer coisa. Mas por você ser participante de uma religião que profere o nome de Deus, você já está inserido no reino de Deus. Só porque não é bem assim. Jesus não mente e o nosso maior exemplo a ser seguido é o de Jesus. Então talvez você tenha vivido até os dias de hoje. É nas pequenas coisas, é no tudo no nosso dia a dia. É no você ser profissional, é no você ser mãe, é no você ser pai, é no você ser pastor, é no você ser qualquer coisa. Pensa nisso, se o reino de Deus não está estabelecido dentro de ti, se você não pratica a justiça nas menores coisas no seu dia a dia, por que a gente vê muitos casos de pessoas que se dizem cristãs, se dizem Cristo fazendo os barbáries? Porque entendeu que reino de Deus é isso, é o ser participante de uma religião. Só porque Jesus ele não veio falar sobre religião, ele veio falar de algo muito maior que liberta, sobre reino de Deus, na qual ele é o rei deste reino. Então, se você é participante desse reino, o fato de você proferir, então por isso que você não encontra, você não entende porque você tem não sei quantos anos de cristão, mas você não consegue se libertar. Você não consegue ser aquela pessoa que é justa, que tem um comportamento de justiça diante de Deus, primeiro, e depois diante dos homens. Porque uma coisa é certa, quando a gente entende sobre o reino de Deus, a gente não busca holofotes. Talvez a liderança do mundo, os líderes do mundo precisam compreender. Entendeu? Não essa necessidade que temos de trazer pessoas para dentro daquilo que a gente diz que é nossa religião. Nós precisamos entender que nós precisamos ministrar e nós precisamos ensinar sobre reino de Deus. Tudo que a gente ensina muitas vezes é sobre religião. É sobre religião, não, mas vem para a igreja tal e fica nessa briga. E vem, não, mas a religião tal é melhor, mas a religião tal é mais assim. Não é, gente, sobre religião. É sobre reino de Deus. É você estar inserida dentro do reino de Deus, que você vai ser liberta. E quando você entende esse reino que parte de você para o outro, para a sociedade, para o mundo, que precisa acontecer primeiro dentro de você, que você precisa ter esse reino estabelecido dentro de ti, aí muda toda a história. E como é que a gente busca então esse reino de Deus? Porque o reino de Deus é justiça. E Jesus vem nos dar o exemplo de que é no dia a dia. Não, eu vou ofender fulano porque eu me senti chateada, né? Quando eu bato os meus filhos porque eu me frustrei, né? Quando eu ofendo alguém porque a pessoa simplesmente fez uma coisa que eu não gostei. Mas você está sendo justo. Porque a gente sabe. A gente sabe quando a gente é justo. O Espírito Santo, ele nos dá aquele pitacozinho. Não, eu estou fazendo isso porque a minha intenção é qual? Só Deus conhece a intenção dos nossos corações. Mas a gente mesmo sabe qual é essa intenção. E não adianta nós fazermos o que fizermos, se não for para estabelecer reino de Deus dentro do coração das pessoas, dentro das vidas. As vidas vão viverem e se questionando por que eu sou de Cristo e por que eu não consigo ser liberto, por que eu não vivo a plenitude, a abundância da vida. O opressor só lhe oprimirá, seja qual for o opressor da sua vida, até no dia que você souber quem você é. E se você não entende reino de Deus nessa concepção, você nunca vai saber quem você é.
Talvez isso tenha sido uma estratégia do inimigo na vida do povo de Deus, de colocar esse entendimento de que reino de Deus parte de uma religião, parte relacionada a uma religião e não relacionado a você. Por isso se fala muito de que igreja, se dizem, né? Até uns se dizem. Não, igrejas são pessoas, mas o comportamento é completamente contrário de que igrejas são pessoas. Igreja, se a igreja é você, então ensina que você precisa buscar isso primeiro para dentro de ti. Né? Então muitos não se entendem, não se entende como parte da igreja de Cristo, porque a concepção de que reino de Deus tem ela relacionada com algum lugar, com alguma religião. E isso nos faz pensar assim, então, mas como é que eu vou buscar esse reino de Deus? Eu não vou buscar, não é quando eu vou para uma igreja, não. Eu busco esse reino de Deus é quando no meu comportamento eu busco coisas que me trazem alegria. Eu busco fazer o que é justo, não o que é conveniente. Não, mas é conveniente assim, né? É conveniente assim, mas é justo? É isso que a gente precisa fazer. E se perguntar. Eu tenho que buscar alguma coisa que traga-me paz. Que traga paz para dentro de mim. Que traga que eu tenho que buscar fazer o que é justo diante de Deus. E eu tenho automaticamente com isso a alegria que vem do Espírito Santo. Fora disso, não seremos nem convictos de quem somos em Cristo Jesus, porque nós somos filhos de Deus. Mas por que não agir muitas vezes como filhos de Deus? Nós somos oprimidos por qualquer pessoa, por qualquer circunstância, porque não entendemos que esse reino, porque a gente não busca o reino de Deus com esse entendimento. Não, primeiro parte de mim. Quando você entender assim, você buscar isso, buscar esse reino de Deus primeiro para dentro de ti, não se preocupe, amados, não se preocupe, amados, que lideram muitas pessoas. Em que, não, mas as pessoas vão buscar. Não é isso. Não é falando contra a igreja. É falando sobre o que liberta, sobre o que vai te transformar. E não ficará esse questionamento na mente das pessoas, talvez até na sua, sobre que, gente, mas eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, mas você quer entendimento do céu. Você quer entendimento do céu, do Espírito Santo, sobre as coisas de Deus, sobre quem você é. Entenda reino de Deus e busque reino de Deus nessa concepção agora. Que reino de Deus é estabelecido dentro de ti. A prova de que o reino de Deus, não, mas eu vou fazer aqui, aí eu vou para a igreja. Mas as minhas justiças, as minhas atitudes são todas injustas. Ou uma ou outra. Que ninguém é perfeito, né? Não tenho paz, não busco aquilo que me traz paz. E aí fico às vezes até culpando o próprio Deus. De que, Senhor, não entendo a vida e a abundância que o Senhor me deu. Mas é porque o opressor só vai te oprimir. Até o dia que você não souber quem você é em Cristo Jesus. E esse entendimento de reino de Deus, nessa concepção, faz você entender quem você é em Cristo Jesus. Então, o inimigo das nossas almas vai fazer de tudo para você não compreender isso. Para você não compreender o reino de Deus nessa perspectiva. Porque você vai se conhecer quem tu és em Cristo Jesus. Tu vai conhecer quem é Cristo Jesus, tu vai conhecer quem é Deus. E aí isso vai te libertar e automaticamente vai fazer muitas pessoas ser libertas por conta de que você vai compreender as coisas de Deus. Entende? Vamos parar de viver na camuflagem, como se diz a história. A camuflagem. Sejamos por descobertos diante de Deus. Porque ainda há tempo e porque é o único que pode nos livrar de nós mesmos.
entende? Só basta querer, só basta começar. Não importa pro que o A ou B faz. Se você quer, comece você. Busque o que te traz paz. Busque ser justo em todas as áreas da sua vida, em todas as coisas da sua vida. Você está buscando o reino de Deus. E aí ele vai ser estabelecido dentro de ti. E Jesus vai te ensinar muitas coisas. E você vai perceber que você é grande, você faz parte de um reino. Você foi chamado para fazer parte do reino de Deus. E tudo que te oprime, até os dias de hoje, você será liberto porque você vai entender que você tem autoridade e poder em Cristo Jesus concedido por Ele. E você mesmo vai mandar sair. E vai sair. Porque é uma coisa automática. Quando você compreende quem você é em Cristo Jesus, quando você participa desse reino, é um reino, gente. Não é uma cidadezinha, né? É um reino. Reino. Onde este reino, o dono deste reino, é justo, tem paz e tem alegria que vem do Espírito Santo. Amém? Fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Depois você me conta. Até a próxima!